já que ela é fundamental para os processos de ensino e aprendizagem. Olá, boa noite. Eu me chamo Priscila Ribeiro e eu vou estar falando um pouquinho sobre a oralidade. Desenvolver a oralidade é uma das habilidades que se espera nos primeiros anos de escolaridade, correto? Nas turmas de pré-escola, é possível fazer isso de diversas formas, como brincadeiras cantadas, músicas e cantigas de roda, ou falada, como trava-línguas. Sempre é bem recebido nessa idade, na pré-escola para criança. Boa noite. Vou falar sobre a linguagem oral. Está nos parâmetros curriculares nacionais do PCN. O objetivo é desenvolver as habilidades linguísticas de fala e escuta dentro dos anos iniciais. Diante da importância que se dá a essa prática de linguagem dentro do componente curricular de língua portuguesa, é preciso repensar o modo de ensiná-la. O professor deve promover dentro da sala de aula roda de conversa, produção de texto, compreensão, brincadeiras cantadas, histórias e trava-línguas, fazendo com que o aluno se expresse por meio da sua oralidade. Boa noite, me chamo Maria. De acordo com a BNCC, a formação do leitor deve contribuir para a sua participação em práticas sociais da cultura letrada. Isso permite que o aluno aproprie-se progressivamente de diversos gêneros textuais, discursivos e estabelece relações com os outros. Diante dessa importância, é preciso praticar a linguagem dentro do componente curricular da língua portuguesa, e é preciso repensar o modo de ensinar e avaliar o aluno. A BNCC quer levar o aluno a conhecer e a abrir a sua mente para o mundo, aonde ele possa se comunicar e reagir a diversas coisas, ou seja, o que ele lê, o que ele vê. A BNCC também quer levar ele a comentar aquilo que ele se importa. Ou seja, aquilo que ele já leu e ele está ouvindo alguém falar. Então, ele pode reagir a isso, não guardar só para si. Olá, boa noite, Me chamo Débora Cavalcante Souza e eu estarei apresentando uma atividade relacionada ao nosso tema oralidade, que seria desenvolvida da seguinte forma, onde o professor contaria uma história, Um exemplo de história seria com o Rei na Barriga, que fala de uma garota snob e mandona, mas algo inesperado acontece que faz com que a menina mude seu comportamento. Após o professor contar a história, os alunos terão que compor um poema com a moral da história e depois recitá-lo para a turma. Essa seria a nossa atividade desenvolvida em sala relacionada ao tema oralidade. Espero que vocês tenham gostado. Desde já agradecemos. Boa noite, eu me chamo Romeu e irei falar um pouco sobre a oralidade e também faço a conclusão. A oralidade em si, ela trabalha bastante na parte oral, na parte de reproduzir texto, recitar poemas, fazer reportagem e roda de conversas para as crianças, pois nos anos iniciais as crianças têm muita dificuldade para conversar, para falar e também para gestuar. As crianças em si possuem dificuldades até mesmo em reproduzir palavras que não parecem tão complicadas para um adulto, mas para ela se torna sendo bem limitada. A oralidade em si, ela vai desenvolver esse problema que a criança ainda tem e acrescentar também no vocabulário da criança. A oralidade se torna essencial para evoluir a criança a ser um ser falante, a ser uma pessoa que consiga reproduzir com facilidade essas questões básicas que é a fala. Os nomes dos componentes do meu grupo são Priscila Ribeiro, Débora Cavalcante, Cristiane Geraldo, Arielle Silva, Carolane Santos, Romeu Lopes. Eu espero que tenham gostado do nosso podcast e desejo uma boa noite a todos.